Estamos de volta para continuar a nossa conversa sobre a morte de jovens negros no Brasil e no estado do Rio. De acordo com pesquisas, eles são as maiores vítimas de homicídio no país. De cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 são negras. Quem tem um papel muito importante, deputado, aqui no Brasil e no mundo, né, em relação a esse assunto, é a Anistia Internacional. Quem está aqui com a gente é a Marcele Decodê, né? Marcele, bem-vinda. Como que a Anistia trabalha aí em relação a esse tema, né, a esse alto índice de mortes de jovens negros aqui no Brasil? Obrigada pelo convite, né? Obrigada. Feliz de estar aqui com todos vocês. Bem, a Anistia ela é uma organização internacional, né, que luta pela defesa dos direitos humanos no mundo todo. Tem mais de 56 anos. A gente está aqui quando a Anistia veio para o Brasil, né, se estabeleceu um escritório no Brasil, foi identificado que a prioridade de atuação aqui era na área de segurança pública, justamente por todo esse cenário que já foi relatado aqui, né, que já foi exposto. E a partir, né, de identificar que na segurança pública seria uma área que a Anistia poderia realmente ajudar e tentar fazer a diferença, junto com outras organizações e parceiros, a Anistia lançou em 2014 a campanha Jovem Negro Vivo, né, uma campanha que aborda o alto índice de homicídios da juventude negra no Brasil, né, e tem como base os dados do Mapa da Violência, né, de 2014, que traz dados de 2012. Então, o ano passado saiu o Atlas da Violência, que atualiza, né, esses dados. E a campanha Jovem Negro Vivo foi lançada em 2014 justamente com essa primeira narrativa do Você Se Importa, né? Então, já identificando que existe, assim, a seletividade, né, nas mortes, né, principalmente na comoção de mortes no Brasil e isso em todos os estados, né? Então, por que é mais aceitável a morte, né, de um jovem negro de periferia, de favela, seja do Rio ou da região metropolitana, e não, né, de um jovem branco que sofre o mesmo tipo de violência, por exemplo, na Zona Sul. Então, identificar essa seletividade também, a seletividade da comoção e, principalmente, na efetividade da investigação daquele caso, né, do andamento daquele processo, na responsabilização, né, das pessoas que cometeram, foi onde a Anistia achou que deveria atuar e atua desde 2014. E, principalmente, acho que é importante colocar aqui, trabalhando junto com essa juventude negra. Então, a gente está falando... É importante a gente estar aqui também, porque eu, por exemplo, eu sou de Caxias, nasci em Duque de Caxias, aqui no centro do Rio, e atualmente moro em Parada de Lucas, que também é uma favela do Rio. E quando a gente está nesse espaço, ocupando esse espaço também, chamando a atenção, a gente também começa a prestar atenção que o protagonismo da juventude para pensar também a solução para esses problemas é essencial. Porque, já que a gente sofre, já que a gente é o principal alvo, os nossos primos, tios, sobrinhos são os principais alvos, a gente precisa também estar dentro do espaço que pensa principalmente a política pública como solução, né, e os encaminhamentos desse cenário que é histórico, né? Então... Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você falou da questão da aceitação, né, da população. Você acredita que por trás dessa aceitação da população está escondido aí o racismo? Sim, o racismo ele é um problema estrutural, histórico na sociedade brasileira. Então, a contribuição de todo mundo aqui, do deputado, quando falava principalmente da questão das oportunidades, né? Por que as oportunidades também elas são direcionadas a uma parte da população? Porque majoritariamente negros e negras moram em periferias e favelas. Então, se a gente começar a analisar esse processo histórico no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, a gente vai chegar na equação, né, do racismo, né, na equação da desigualdade social, para tentar chegar no porquê esses jovens são as principais vítimas. Então, nenhum jovem tem direito a perder a vida. O principal direito de todo ser humano, né, isso está na Carta da ONU, 48, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, é o direito à vida. E o principal direito está sendo nos tirado. Então, para a gente pensar em direito à saúde, em direito à educação, a gente precisa estar vivo. Então, os nossos e nossas estão cada vez mais sendo, enfim, exterminados nesse processo. E por isso que o racismo é um dos fatores transversais, né, centrais, para a gente olhar para esses números e entender esse cenário, porque não é só no Rio de Janeiro, né? A Anistia tem atuação em vários estados do Brasil, também com a campanha Jovem Negro Vive e outras campanhas. E se a gente visse uma periferia do Rio, né, do de Caxias, onde eu venho, uma periferia lá de Belém,
a dinâmica é a mesma, as vítimas são as mesmas, e a gente precisa olhar esse cenário de forma mais complexa e atravessada, né? Parece que se morre mais no Brasil do que países que estão em guerra, né? Tem esse dado da anistia? No início da campanha, a gente quis, principalmente, comover as pessoas. E como é que a gente comove? Se no Facebook a gente está a Síria tem uma guerra que dura 6 anos, o Iraque tem uma guerra que dura mais de 10 anos, e as pessoas, quando tem algum tipo de episódio nesses países, trocam lá as bandeirinhas lá do Facebook, e se mobilizam, né, pelas vidas. Não existe hierarquia de vidas, mas a gente também coloca que as vidas no Brasil, da juventude negra, importam. Então, as vidas negras importam, né? Isso é uma bandeira do movimento negro historicamente, é uma bandeira que a gente também, a Anistia, vem também para fortalecer. Óbvio que o protagonismo é dos movimentos de negros e de favelas, e a Anistia está usando o peso, né, a instituição, né, para ajudar a chamar a atenção. Então, é isso. Os dados do Iraque, da Síria, são dados que, se a gente comparar com o Brasil no período histórico, a gente vai chegar muito mais, 2, 3 vezes mais. Então, de 80 a 2012, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas no Brasil por conta de homicídio. É alarmante, né, deputado? E o que ela falou, a população não ter noção disso é muito grave, né? É porque você vira estatística, essa estatística não é colocada para fora, e as pessoas não percebem a gravidade do problema. Exatamente. Eu, sendo da periferia, né, do estado, ou seja, eu sou da Baixada Fluminense, sou de Queimados, e eu tinha tudo para dar errado. Mas me dediquei, estudei e fui ultrapassando as barreiras com muito sacrifício. A gente conseguiu sair, né, dessa faixa, porque poderia ter virado estatística, como muitos jovens colegas e amigos meus viraram, né, em Queimados. E o que a gente luta para que a gente possa gerar oportunidade, reduzir desigualdade. Lutei muito aqui para aprovar lei de cotas para pós-graduação, para que você tivesse uma possibilidade do negro chegar não só ao nível superior, mas que ele pudesse transcender. Então nós conseguimos essa aprovação e foi muito duro o embate aqui no plenário. Os governos precisam se preocupar com essa juventude precisa de oportunidade. E tudo aquilo que nós pudermos fazer para a geração de oportunidades, nós estaremos fazendo. Pode falar, Wallace. Eu queria colaborar com o que a colega falou aqui. É impressionante como morre um negro hoje, tem um certo comentário. Passou uma semana, morrem 2, 3, aquele comentário vai diminuindo, até que chegou um ponto em nossa cidade de morrer 6, 7 jovens por dia, né? A gente abria as redes sociais, a gente pensava que as pessoas tinham errado o bairro. Morreu uma aqui no Paraíso, o outro não, foi na Porteira. A gente pensava, não, erraram o bairro, não. Era um no Paraíso, era um na Porteira, era um no São Roque. Realmente aquilo estava acontecendo, aquilo estava acontecendo. E quando você olhava as fotos que as pessoas postam, a maioria realmente são jovens. São jovens e negros. Fazem esse perfil, se enquadra nesse perfil de forma absurda. Você abre, morreu um no bairro X. Quando você vai olhar, esse é realmente o perfil. E a quantidade de morte hoje é tão grande que está quase que banalizado. As pessoas já não têm mais aquela comoção. Morreu um no bairro tal. Daqui a pouco aquela pessoa que viu aquela postagem está fazendo uma outra postagem porque aquilo já está virando algo natural. E não deve ser natural. Eu acho uma coisa importante. A gente não pode deixar de se indignar. A indignação, ela é fundamental para que a gente coloque o tema na ordem do dia. Porque a indignação, não aceitar, buscar, né, os mecanismos, e aí a Anistia tem esse papel importante de colocar o tema para que a sociedade possa discutir. O que não chega na grande mídia fica submersa e a gente não percebe. E dá oportunidade para esses jovens, né, deputado? Claro. A Jaqueline, você começou a trabalhar muito nova. Você acredita que essa oportunidade, de repente, que foi dada a você de um primeiro emprego, ajudou você aí, né, a ter uma visão de futuro, né, um objetivo de vida? Isso foi muito importante, sim. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e, assim, para mim foi fundamental, porque, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar mesmo estudando e, em vez de estar na rua, junto com a maioria das minhas amigas que eu perdi, assim, conheço muita gente que faleceu, que teve um fim mais trágico, eu consegui ter uma oportunidade de trabalhar até para conseguir pagar uma faculdade
para mim. Então, assim, para mim foi muito importante essa oportunidade do primeiro emprego. Que a gente precisa também olhar para essa juventude não como só vulnerável, mas também como potente, né? Sim. Uma juventude que, apesar de todas as dificuldades, desafios, né? O deputado é um exemplo, a gente tem outros exemplos aqui, né? Gente que é o ponto fora da curva, né? É o ponto fora do plano comum, né? De não ter acesso à política pública. Essa juventude, mesmo assim, resiste, mesmo assim, graças à universidade, mesmo assim, tem acesso, busca acesso, né, conquista. A palavra para a gente é conquistar, porque nunca nada não é dado, né? Então, eu acho que olhar essa juventude como potência, uma juventude que, mesmo apesar de tudo, resiste, é essencial para a gente identificar que nós também somos sujeitos e atores de ação. Buscamos transformação, pensamos política pública, nos organizamos, estamos organizados, mesmo diante da violência que nos é cometida diariamente. E eles são grandes exemplos disso, claro, né? E a sociedade precisa entender e perceber que a juventude não é problema, a juventude é solução. Se nós tivermos, né, dermos o protagonismo para a juventude, dermos as ferramentas para que o jovem possa crescer, nós vamos acabar com essa estatística do nem estuda, nem trabalha. A gente tem condições, eu vejo que o Estado, na formulação e na execução das políticas públicas, tem instrumentos e precisa fazer esse investimento para que essa juventude efetivamente seja protagonista das ações para que a gente saia do problema que estamos vivendo hoje. Um exemplo é a Milena também. Milena faz relações internacionais, né, Milena? Isso. Estou no primeiro período, né, de RI. Sou bolsista do FIES, com muito sacrifício consegui a minha vaga. E tem sido assim, um momento, para mim, incrível estar estudando Relações Internacionais. Sou a única negra na minha turma, né? Tem lá uns 50 alunos. E para mim é uma vitória. E o meu sonho assim, é poder ver meus amigos, outros jovens como eu, né, como nós aqui, alcançando também esses objetivos, alcançando esses lugares. Maravilha. Então, muita boa sorte para você. Obrigada por todo mundo. Obrigada mesmo. Obrigada, deputado, mais uma vez aqui no programa. Até uma próxima. Até próxima, para que a gente possa avançar. A CPI vai produzir um trabalho. Sim. Eu acho que teremos aí muito que conversar aqui com a juventude. Com certeza. Muito obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Você pode rever esse programa todinho acessando o nosso site www.alerj.rj.gov.br. A gente também está lá no YouTube. É só acessar o canal da TV Alerj, aparecendo aqui na sua tela. Eu espero você semana que vem com mais papo de juventude. TV Alerj, o canal do povo fluminense.